Tente imaginar você sozinho diante do impossível. Um gigante de quase 3 metros parado na sua frente, armadura de bronze brilhando ao sol, espada enorme que você mal conseguiria levantar, e ele zombando de você, rindo, desprezando, gritando que você vai morrer, e todo mundo ao redor, sua família, seus amigos, seu exército inteiro, dizendo: você vai morrer, é impossível vencer, desiste, corre. Mas você olha para o gigante, e em vez de ver derrota inevitável, você vê oportunidade, você vê testemunho, você vê vitória garantida. Por quê? Porque você não colocou o gigante em primeiro lugar, você não colocou o medo em primeiro, você colocou Deus em primeiro. E quando Deus vem primeiro, gigante vira alvo, impossível vira milagre, medo vira coragem. 1 Samuel 17, 45 e 47. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel e que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Nome do Senhor, não armas humanas, não estratégia militar, não força física. Nome, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não precisa de armadura impressionante, não precisa de currículo perfeito, não precisa de conexões poderosas. Você precisa do nome, e o nome é suficiente. Sempre foi, sempre será. E hoje você vai descobrir as 4 atitudes que Davi teve que fizeram ele derrubar um gigante de 3 metros com uma pedra. E como você pode aplicar essas mesmas atitudes para derrubar os seus gigantes. Hoje, 1 Samuel 17, versículos 1 a 50. Vou resumir a história. Os filisteus juntaram exército para a guerra contra Israel. E Golias, campeão filisteu de 2,90 metros de altura, saía todo dia por 40 dias desafiando Israel. Mandem alguém lutar comigo. Se ele me vencer, nós servimos vocês. Se eu vencer, vocês servem a nós. E ninguém ia. Rei Saul, com medo. Exército inteiro, paralisado, por 40 dias. Até que Davi, pastor de ovelhas, adolescente de uns 17 anos, apareceu levando comida para os irmãos. Ouviu Golias e disse: quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo? Repara a pergunta: quem é esse? Não quanto mede esse gigante, não quão forte é ele. Quem? Porque para Davi, a questão não era tamanho do gigante, era quem o gigante estava desafiando. Deus. E quando você coloca Deus em primeiro, quando você sabe quem Deus é, tamanho do problema vira irrelevante, porque Deus é maior, sempre. Primeiro princípio transformador: ver o gigante com olhos de fé, não com olhos de medo. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se, temeram, 40 dias, vendo o mesmo gigante. E todo dia, mais medo. Por quê? Porque eles olhavam com olhos de medo. E quando você olha com medo, você vê gigante grande demais para vencer. Impossível, sem chance. Mas Davi, versículo 32, disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Não desfaleça, eu pelejarei. Mesma situação, mesmo gigante, perspectiva diferente. Por quê? Porque Davi olhava com olhos de fé. E quando você olha com fé, você vê gigante grande demais para errar. Alvo fácil, vitória garantida. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Imagina, na alma, assim ele é. Sua realidade. Não é o gigante que determina resultado. É como você imagina, vê mentalmente, o gigante. Israel imaginou derrota. Então, era derrota para eles. Davi imaginou vitória. Então, era vitória para ele. Mesma situação. Imaginação diferente. Resultado diferente. A psicologia moderna comprova isso. Chama-se viés de confirmação. Você vê o que você já crê. Se você crê que vai falhar, seu cérebro procura evidências de falha, ignora evidências de sucesso. Se você crê que vai vencer, cérebro procura oportunidades, ignora obstáculos paralisantes. Você vê o que você crê, sempre. E a neurociência descobriu, quando você olha com medo, a amígdala, centro do medo no cérebro, dispara, libera cortisol,
hormônio do estresse, paralisia. Mas quando você olha com fé, córtex pré-frontal, centro da razão, se ativa, toma decisões, age, estratégia, coragem, mesma situação, parte do cérebro, diferente, ativa, resultado diferente. É como usar óculos, metáfora, lente de medo, tudo parece ameaçador, gigante, parece invencível, lente de fé, tudo parece oportunidade, gigante parece vulnerável, mesma realidade, lente diferente, o que você vê, diferente. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, você usa lente de fé, sempre, porque você sabe, Deus é maior que qualquer gigante. Martin Luther King Jr. enfrentou gigante enorme, segregação racial nos Estados Unidos, sistema inteiro contra ele, governo, polícia, sociedade, violência, ameaças de morte constantes. Todo mundo dizia, impossível mudar, desiste. Mas King olhava com olhos de fé, via sonho quando outros viam pesadelo, via justiça quando outros viam opressão permanente. E por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro. E quando Deus vem primeiro, você vê diferente, age diferente, vence diferente. E King venceu, mudou uma nação, porque olhou com fé. Você consegue perceber como isso se aplica à sua vida? O gigante que você enfrenta hoje, dívida impossível, doença terminal, casamento destruído, vício de décadas. Como você tá? Olhando para ele, com olhos de medo? Impossível, grande demais, não tem jeito. Ou com olhos de fé? Deus é maior, ele já venceu. Vitória é certa, porque a forma como você olha determina a forma como você age, e a forma como age determina o resultado. Segundo princípio poderoso, lembrar vitórias passadas. Deus forja fé progressivamente. Versículos 34 a 37. Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro. Do rebanho eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Leão, urso, Golias. Progressão. Davi não começou com Golias, começou com leão, sozinho no campo, ninguém vendo. Leão atacou ovelha. Davi confiou em Deus. Agiu. Matou o leão. Vitória, 1. Depois, urso. Maior que leão. Mais perigoso. Davi lembrou. Deus me livrou do leão. Confiou de novo. Agiu. Matou o urso. Vitória, 2. Agora, Golias. Gigante de 3 metros. Mas Davi lembrou. Deus me livrou do leão e do urso. Vai me livrar deste também. Fé progressiva. Cada vitória prepara para a próxima. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Além das vossas forças? Não, Deus não dá. Ele dá conforme força atual. E, conforme você vence, força aumenta. Próximo gigante vira maior. Mas você está pronto, porque Deus te preparou progressivamente. É como academia, metáfora. Você não começa levantando 100 quilos. Impossível. Você morre esmagado. Começa com 5 quilos. Leve. Consegue. Semana que vem, 10 quilos. Consegue. Mês que vem, 20. 6 meses, 50. 1 ano, 100. Agora consegue. Por quê? Músculo foi forjado progressivamente. Deus faz igual com fé. Leão, urso, Golias. Progressivo. Cada vitória forja músculo espiritual para a próxima. Napoleon Hill chamou isso de Applied Faith, fé aplicada baseada em experiência. Não fé cega, fé que sabe. Deus fez antes, vai fazer de novo. E Hill descobriu, milionários bem-sucedidos sempre lembravam vitórias passadas quando enfrentavam novos desafios. Eu já passei por pior, venci aquilo, vou vencer isto também. Memória de sucesso constrói autoeficácia, crença em capacidade própria. E quando você adiciona Deus, não é só autoeficácia, é fé, crença em Deus, que sempre livrou, sempre livrará. Elon Musk começou com Zip2, pequena startup de software, vendeu milhões, vitória 1. Depois, PayPal, maior, vendeu centenas de milhões, vitória 2. Depois, SpaceX, gigante, foguetes reutilizáveis, todo mundo dizia, impossível.
Mas Musk lembrou: venci Zip2, venci PayPal, vou vencer isto. Progressão. E venceu. Depois Tesla. Maior ainda. Carros elétricos mudando indústria. Progressão contínua. Cada gigante maior. Mas ele estava pronto, porque vitórias passadas forjaram fé para próximas. E você? Quais foram seus leões e ursos? Que dificuldades você já venceu? Doença que curou? Dívida que pagou? Relacionamento que restaurou? Vício que largou? Lembra, escreve, revisita. Porque essas vitórias não foram sorte, foram Deus. E o Deus que te livrou do leão vai te livrar do Golias. Sempre, porque ele é fiel. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Gigante nenhum. Leão, urso, Golias, nada. Porque Deus é maior. Antes de continuar, preciso saber: você está conseguindo aplicar isso na sua vida? Você está olhando para o seu gigante com olhos de fé? Você está lembrando das suas vitórias passadas? Vai nos comentários agora e escreve: a palavra do dia está transformando minha vida. E me conta, qual é o seu Golias hoje? Qual gigante você está enfrentando? Dívida? Doença? Relacionamento? Vício? Comenta, porque quando você declara, fé aumenta. Deixa like, compartilha, se inscreve, ativa sininho. Terceiro princípio libertador: rejeitar a armadura humana e ir em nome do Senhor quando coloca Deus em primeiro. Versículos 38 e 39. Saul vestiu a Davi com as suas próprias vestes. Davi cingiu a espada e experimentou andar, porém não pôde, porque não estava acostumado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saul ofereceu armadura, sua própria, a melhor disponível: bronze, capacete, couraça, espada, método humano de guerra, confiança em equipamento. E Davi experimentou, andou, não funcionou, não posso andar com isto. E tirou, rejeitou. Por quê? Porque aquela armadura representava confiança humana. E Davi colocou Deus em primeiro, não armadura. Então foi com o quê? 5 pedras lisas, funda de pastor e nome do Senhor. Tem coisas que você conquista com méritos próprios. Estuda, passa no vestibular, trabalha duro, recebe promoção, economiza, compra casa, mérito humano. Deus honra esforço. Provérbios 10:4. Mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes enriquecem. Esforço importa, mas tem coisas que mérito não alcança. Doença incurável que médico desistiu. Dívida tão grande que matemática não fecha. Relacionamento tão quebrado que terapia não resolve. Vício tão arraigado que força de vontade não vence. Impossíveis humanos. E é aí que você precisa fazer o que Davi fez: tirar a armadura, rejeitar confiança em métodos humanos e ir em nome do Senhor. Não é preguiça, não é passividade, é reconhecimento. Isso aqui, maior que eu, preciso de Deus. E quando você reconhece isso, quando você coloca Deus em primeiro em vez de tentar sozinho, Ele age, faz o que você não pode. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador, recompensador. Mas de quem? Dos que o buscam. Colocam Ele em primeiro, rejeitam a armadura humana, vão em nome dEle. E quando você faz isso, Deus galardoa, recompensa, faz o impossível. É como paraquedas. Metáfora: você salta do avião, você age, você pula, não fica sentado esperando. Mas quem te salva? O paraquedas. Não você. Você age, mas é o paraquedas que impede você de morrer. Deus é o paraquedas. Você age, sai, enfrenta, luta, mas é Deus quem salva, quem vence, quem faz impossível. Você em nome dele, não em força sua. Napoleon Hill ensinou sobre Infinite Intelligence, inteligência infinita, poder maior que você, maior que compreensão humana. E ele descobriu: os mais bem-sucedidos sempre reconheciam essa fonte. Não confiavam só em si mesmos, confiavam em algo maior, poder além deles. E quando faziam isso, recursos apareciam, portas abriam, impossíveis se resolviam, porque não era só eles, era a inteligência infinita trabalhando através deles. A psicologia chama de
locus de controle, interno versus externo. Interno, tudo depende de mim. Externo, forças fora de mim afetam o resultado. E o saudável, equilíbrio. Eu faço minha parte, mas reconheço, tem coisas além de mim. E quando você adiciona Deus, não é só externo genérico, é externo divino. Eu faço o que posso, Deus faz o que eu não posso. Armadura própria, rejeitada. Nome do Senhor, aceito. E vitória, garantida. Quarto princípio radical, agir com coragem. Correr para o gigante quando Deus é primeiro. Versículo 48. Quando o filisteu se levantou e veio chegando ao encontro de Davi, este se apressou e correu ao combate. Apeise, encontrar-se com o filisteu. Apressou, correu, não ficou parado, não esperou Golias chegar, correu em direção ao gigante. Coragem ativa. Você entende a loucura disso? Adolescente de 17 anos correndo em direção a guerreiro de 3 metros. Todo mundo gritando, volta, você vai morrer. Mas Davi correu. Por quê? Porque quando você coloca Deus em primeiro, quando você sabe que vitória é dele, não sua, medo solta, coragem vira. E você não recua, você avança. Tiago 2, 26. Fé sem obras é morta. Obras, ação. Fé que não age, morta, inútil. Fé verdadeira corre para o gigante. A psicologia descobriu. Action cures fear. Ação cura medo. Quanto mais você fica parado olhando para o problema, mais medo cresce. Paralisia aumenta terror. Mas quando você age, quando você dá o primeiro passo, medo diminui, porque a ação ativa a parte racional do cérebro, córtex motor, planejamento, estratégia, e desativa a amígdala, centro do medo. Ação cura medo. Sempre curou, sempre vai curar. E é como músculo, metáfora de novo. Músculo cresce sob resistência. Não cresce descansando. Cresce quando você levanta peso, resiste, luta. Coragem é músculo. Cresce quando você age apesar do medo, não quando você espera medo passar. Quando você corre para o gigante mesmo com medo. Músculo de coragem cresce. Próxima vez, mais fácil, porque músculo tá maior. Rosa Parks enfrentou o gigante da segregação racial. Ônibus, Alabama, 1955. Lei dizia: negros no fundo, brancos na frente. Todo mundo obedecia. Com medo, 40 anos obedecendo. Até que Rosa disse: não, eu não levanto. Motorista gritou. Polícia veio, prendeu. Mas Rosa não levantou. Correu para o gigante, enfrentou. E aquele ato mudou nação. Movimento de direitos civis explodiu. Porque uma mulher colocou Deus em primeiro. Agiu com coragem. Correu para o gigante. E você? Tá correndo ou recuando? Tá agindo ou paralisado? Porque fé sem ação é morta. Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Davi correu. Rosa se recusou a levantar. King marchou. Você? O que você precisa fazer hoje? Ligar para a pessoa e perdoar? Ir no médico e tratar? Terminar relacionamento tóxico? Começar negócio que Deus colocou no coração? Largar vício hoje? Corre. Porque quando você corre para o gigante em nome do Senhor, vitória é certa. Versículos 49 e 50. Davi tomou dela uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem que Davi tivesse na mão espada. Uma pedra, 5 disponíveis. Usou uma, bastou. Por quê? Porque não era sobre a pedra, era sobre o nome. Deus guiou a pedra. Deus derrubou Golias. Davi foi o instrumento, mas Deus foi o poder. E quando você coloca Deus em primeiro, quando você vai em nome dele, seus recursos limitados se tornam suficientes. Uma pedra basta, porque Deus multiplica, sempre multiplicou, sempre vai. Agora, vamos orar. Fecha os olhos, mão no coração, respira fundo 3 vezes e ora comigo. Pai, eu tenho gigantes, dívida, doença, relacionamento quebrado, vício, medo, impossíveis humanos. E eu reconheço. Olhando com olhos de medo, parecem invencíveis, mas hoje eu decido. Eu vou olhar com olhos de fé. Provérbios 23, 7. Como eu imagino em minha alma, assim é. Então, eu imagino vitória.
Vejo o gigante derrotado, porque Deus é maior. Senhor, eu lembro. Leão, urso, vitórias passadas. 1 Coríntios 10, 13. Tu não permites tentação além das minhas forças. Então esse Golias eu aguento, porque tu me preparaste progressivamente. Cada vitória passada me forjou para esta. Eu confio. O Deus que me livrou do leão vai me livrar deste Golias. Sempre. Pai, eu rejeito a armadura humana, métodos do mundo, confiança em méritos próprios. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível te agradar. Então, eu venho em fé, em teu nome, não em força minha, porque tu és o paraquedas. Eu pulo, tu me salvas. Eu ajo, tu vences. Em teu nome, sempre. E, Senhor, eu vou correr, não recuar. Tiago 2, 26. Fé sem obras é morta. Então eu ajo, com coragem, para o gigante. Porque quando eu coloco-te em primeiro, medo solta, coragem vira. E eu corro, confiante. Porque a guerra é tua, vitória é tua. Eu sou só instrumento. Em teu nome. Amém. Abre os olhos. Você decidiu. Olhos de fé, memória de vitórias, rejeitar a armadura humana, correr com coragem. E quando você faz isso, gigante cai, sempre cai, porque a guerra é de Deus, e Deus nunca perde. Se este ensinamento tocou seu coração, você pode abençoar este trabalho de 3 formas. Clicando no botão Valeu, tornando-se membro do canal, conteúdo exclusivo e comunidade de fé, e deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho. Cada gesto fortalece esse ministério. Que Deus te abençoe, que Ele te dê olhos de fé para ver o gigante derrotado, que Ele te lembre das vitórias passadas que te preparam para esta, que você rejeite a armadura humana e vá em nome dEle, e que você corra com coragem para o gigante, porque quando você faz isso, 1 Samuel 17, 47, do Senhor é a guerra, e quando a guerra é dEle, vitória é certa, sempre. O gigante cai, você vence, em nome do Senhor. Essa foi a palavra do dia. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.